Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos os nossos facilitadores, Valdemar Duarte, Richarlison Miranda e Sérgio Bebiano, que estarão junto a nós, facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de amor, de paz, de caridade. Quero cumprimentar a todos que estão vindo à casa pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos. E também cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo agora pela internet, pelo nosso site, esse estudo dessa doutrina abençoada e maravilhosa, consoladora, que está sendo levada aí aos mais longínquos rincões do nosso planeta. E para nós é um prazer, uma alegria muito grande, pois temos recebido vários e-mails de brasileiros, irmãos nossos, que estão em outros países, em outros estados também, e que estão agora também tendo a oportunidade de estudar e aprender junto conosco. Então, aos amigos internautas, um grande abraço, que Jesus também os abençoe sempre. Bom, meus queridos, no nosso estudo hoje de perguntas e respostas, temos a alegria e a satisfação de estar recebendo aqui nosso companheiro Valdemar, que logo mais vai estar nos brindando com excelente palestra, e também com Richardson, que está sempre conosco aqui, ele que é o presidente do Centro Espírita José Grosso, está aqui conosco sempre como facilitador. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença e pelo carinho de sempre. Richardson, vamos começar com você para responder as perguntas, depois aqui o Valdemar e sucessivamente. Um bom estudo para todos nós. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Obrigado mais vezes pelo convite, poder estar aqui contribuindo um pouquinho. Vamos começar então com a primeira pergunta. O espírito obsessor acompanha o indivíduo de outras vidas ou ele pode se identificar com o indivíduo por afinidades? Nós temos que pensar que o processo de obsessão ele surge entre os indivíduos quando ali ocorre, alguma diferença entre eles, principalmente nos momentos onde um se sente prejudicado pelo outro. Isso ocorre desde aqui conosco, enquanto encarnados, e também pode perpetuar para o plano espiritual quando desencarnarmos, e sim, quando retornarmos ao plano material através de uma nova reencarnação, esses desafetos eles podem perpetuar. Muitas reencarnações ocorrem para dar a oportunidade aos espíritos de desfazerem desafetos do passado. E estes espíritos, no plano espiritual, planejam uma nova reencarnação e vêm nessa nova reencarnação enquanto parentes. Muitas das vezes enquanto pais e filhos, irmãos, primos, tios, para que o laço consanguíneo faça com que eles estejam mais próximos possíveis uns dos outros e que assim tenham a oportunidade de reparar essas diferenças e deixar esses desafetos para trás e caminharem juntos até rumo a uma nova simpatia e a um afeto, de amor, que é o amor que é o alimento que nutre a todos nós. Então, muitos desses obsessores, o que é o processo de obsessão? A obsessão é quando o indivíduo nutre uma desarmonia, como nós falamos, ele tem um desafeto pelo outro e ele tenta perseguir ou punir aquele outro de alguma forma pelo mal que ele pensa que aquele ele cometeu. É um sinal muito grande, aí, de pouca evolução espiritual. Porque à medida que nós vamos evoluindo, assim como os espíritos esclarecidos nos falam, nós temos a capacidade cada vez maior de entender que o mal que o outro nos fez, grande parte dele se refere ao estado evolutivo que ele está. Aí nós sempre buscamos o exemplo da escada. À medida que vamos evoluindo, vamos subindo os degraus da escada. Se nós estamos no degrau bem lá acima, aqueles que estão lá embaixo, eles ainda têm que adquirir toda a experiência, a capacidade, a força para subir e chegar onde nós estamos. E se eles nos afetam, nos atacam, somos nós que devemos compreendê-los
e ter até compaixão para com eles, porque se nós que estamos um pouco mais esclarecidos, nós temos que fazer como Cristo, de não considerar o mal que aquele outro nos faz, e sim ter compaixão e tentar ajudá-lo, né? Começando pelas orações, pelas preces. Mas, infelizmente, muitos irmãos ainda estão no nível de evolução muito baixo, que alimentam esses desafetos, começam aqui enquanto encarnados, né, esses processos de obsessão, de perseguição, de desafeto para com o outro, desencarnam, continuam alimentando isso no plano espiritual, como nós temos obsessões de desencarnados com encarnados, temos obsessões de encarnados com encarnados e temos obsessões de encarnados com desencarnados. Tem pessoas que alimentam tanto desafeto pelo outro que mesmo ele morrendo, aquele que ainda aqui continua enquanto encarnado, continua alimentando desafeto, desejando o mal para aquele que partiu. Então nós temos esses 3 tipos de obsessões. E a reencarnação é uma oportunidade de corrigir esses afetos. Sim, podemos ter processos obsessivos que vêm de outras reencarnações, que hoje configuram dentro do nosso seio familiar como algum desafeto nós. Por isso que a espiritualidade de luz sempre fala, aqueles que nós temos dificuldade e vemos que temos uma certa até antipatia por eles, ali está a nossa maior prova, né? Porque é ali que está um grande sinal para onde que deve ocorrer a nossa correção. É esse aí que nós temos que aprender a amar, porque amar o bom e o belo é fácil. Agora, amar o feio e o mal, aí que está o nosso grande sacrifício e o nosso grande sinal de evolução. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Aqueles que estão nos ouvindo aqui diretamente, e aos nossos companheiros internautas também, o nosso querido boa noite. Temos uma pergunta aqui bastante interessante, mas nós não vamos nos alongar nela. Mas ela precisa de um estudo bem mais avançado. Tenho um filho de 18 anos e ele só pensa em suicídio. Por quê? Allan Kardec, ao estudar a felicidade e a infelicidade terrenas, as penas e os gozos terrenos, no capítulo 4, na parte 4 do Livro dos Espíritos, ele inicia na questão 943 com as ideias iniciais sobre o suicídio, falando sobre o desgosto da vida. Por que ocorre o desgosto da vida? Ali ele cita 3 situações: a falta de fé, a saciedade e a necessidade de cada um, aquele que não tem ainda a ideia da vida futura. Essas 3 condições levam o indivíduo ao desgosto da vida. A falta de fé não seria, na realidade, uma fé religiosa, mas uma fé em si mesmo e uma confiança absoluta em Deus. A saciedade é tudo aquilo que nós temos demais e não temos mais sonhos, porque todos nós precisamos dos sonhos. Nessas 2 circunstâncias, nós vamos enquadrar aquilo que Émile Durkheim fala no seu livro sobre o suicídio. Ele vai nos dizer também que são 3 condições. 3 condições, por exemplo, da falta do indivíduo permanecer em determinados grupos, que o ego, o eu dele, fica muito maior do que os grupos. Ele chama de suicídio egoísta. Nesta fase, o indivíduo se isola do grupo familiar, do grupo dos esportes, do grupo religioso, do grupo político, de qualquer coisa. Ele vai se isolando, achando sempre que ele é maior do que o grupo que ele pertence. Isto é uma fase de suicídio egoísta, ou seja, o indivíduo é tendente ao suicídio nessas condições. A outra condição que Émile Durkheim nos fala é sobre o indivíduo que comete o suicídio por amor.
É interessante, mas existem aqueles que amam tanto que cometem até mesmo um suicídio por amor. Por exemplo, não é amor na realidade, é uma paixão. Há o caso de um garoto que apaixonou-se por uma determinada personagem dos filmes, e ele acaba se matando para encontrar com ela, porque ele acha que no filme, ela morrendo, ela foi para determinados lugares. Nesse sentido, quando nós observamos, é a falta daquela fé estruturada, da fé raciocinada, porque é chamado como um suicídio altruísta. E depois, ele vai nos falar sobre outro tipo de suicídio, que é o suicídio anômico, que é um suicídio sem regras, onde o indivíduo está no campo da saciedade. Há suicídios da crise da viuvez, suicídio da crise das separações, do ninho vazio. Há vários tipos de situações em que o indivíduo, então, fica sem regras, por isso que chama anomia. Ele não tem uma convivência, ele não tem regras de convivência. Então, ele se perde nesses campos todos da saciedade. Então, a pergunta que nos foi proposta é muito objetiva, no sentido de uma pessoa. Mas é preciso conhecer esta pessoa, aprofundar nas suas relações pessoais, como é o campo familiar e assim por diante. Uma coisa que nós podemos fazer, conhecendo o Espiritismo, na realidade nós vamos trabalhar um pouco melhor nestas circunstâncias do suicídio. O Sérgio tem uma palestra que ele me disse aqui. Eu vou até pedir para ele falar, porque eu me esqueci qual que é, mas está no site, né? Ele podia dar para nós a complementação, ok? Obrigado, Valdemar. Realmente, nesse um tema muito importante, que é uma questão dessa aqui, daria, na verdade, não só uma palestra, mas até um seminário. E a palestra se chama O Suicídio e Suas Consequências. Depois, acessem o site do Centro Jesus de Nazaré e cliquem lá, Suicídio e Suas Consequências, Sérgio Bebiano, e vocês vão ver que a gente trata de forma bem didática esse tema tão importante aí, que é o suicídio. Bom, meus queridos, tem uma pergunta interessante que nos é colocada aqui, e fala assim: em um estudo passado, você falou sobre o velório, como nós devemos nos comportar. Eu passei muito mal em um que fui. O que fazer nesses casos? E como devemos nos comportar? Olha só, eu vou aproveitar essa pergunta aqui para reforçar sobre essa questão do velório. É de fundamental importância, meus queridos, nós saibamos aqui o porquê do velório. Se a gente olhar lá no dicionário do Aurélio, a gente vai ver que está lá assim: velório, ato de velar alguém a noite inteira, ato de passar a noite inteira com o defunto. Mas velório não é isso. Velório é muito mais do que isso. O velório, na verdade, é uma grandiosíssima oportunidade que a espiritualidade amiga tem para separar ali o perispírito daquele corpo físico, numa verdadeira cirurgia espiritual que é realizada ali. Por isso que tem que ter esse tempo ali, para que o corpo possa ser realmente, o espírito possa ser desligado ali do corpo físico. E é nessa hora que é feito essa cirurgia, onde os liames ou os laços perispirituais é que são separados ali do corpo físico. Por isso que a importância da oração, da harmonização do ambiente do velório, onde ali a gente tem que estar ali em prece, tranquilizando aquele ambiente, harmonizando aquele ambiente. Só que o que a gente vê no velório é muito diferente disso. A gente vai no velório e o que a gente vê? Totalmente o oposto. Muitas pessoas vão no velório só para cumprir uma obrigação social, nem querem estar lá, né? Às vezes é amigo, do parente, não sei de quem, nem tem um contato ali com o recém-desencarnado, mas é amigo de um parente ali do recém-desencarnado, e aí recebe a ligação: fulano de tal morreu, estou te avisando, viu? Velório, 10 horas da manhã. Aí você já desliga o telefone e fala assim: mas puxa vida, viu? Mas logo agora, que tinha que morrer 10 horas, hora do almoço, vai atrapalhar a escola dos meninos, vai avacalhar a minha vida inteira.
Mas eu vou ter que ir, né? Porque se eu não for, o que eles vão pensar de mim? Agora eu já fui avisado, não tem jeito nem de eu falar que eu não sabia. E você vai para cumprir uma obrigação social. E vai com má vontade. Então, meus queridos, se for para ir desse jeito, fique em casa, não vá. Fique em casa, faça uma prece sincera, mentaliza aquela pessoa, aquele recém-desencarnado, mentaliza a família, envie bons fluidos, bons pensamentos, boas energias, estará fazendo muito melhor do que ir lá contrariado. E quando vai, fica ali encontrando com pessoas que às vezes você não vê há muito tempo e começa a contar os casos, colocar a conversa em dia. E em vez de ir lá para fora, fica ali em volta, sentado naquelas cadeiras, o caixão no meio, normalmente é assim, não é? E fica ali, papapá, e só conversando, né? Rindo, contando piadas, e eu já vi isso várias vezes, fazendo negócios. Meu carro, estou vendendo meu carro. Bom demais, pedi ver modelo tal, não sei o que eu comprar. Vamos lá, onde é que está? Está ali fora, depois você vai lá. Faz negócio dentro do velório. Fala mal do defunto. Também, né? Ó, cachaceiro. Morreu, não sei como é que durou tanto tempo. Ou então assim, ruim para pagar, você precisa de ver. Nossa, caloteiro, batia na mulher, fazia isso, fazia aquilo outro. Né? Botava chifre na mulher, ou então, ou vice-versa. E faz de tudo. Menos oração. Menos oração. E ali, meus queridos, é onde a necessidade é exatamente dessa, que o Espírito. E o Espírito não raro, muito pelo contrário, está ali, ao lado do corpo, muitas vezes perturbado, se debatendo muitas vezes daquela situação, com os laços todo enrolado ali naquela situação, muitas vezes sem saber direito o que está acontecendo naquele momento, e ouvindo tudo aquilo. E às vezes ali sendo injustiçado, ou mesmo que seja verdade, não importa. Nós não estamos ali para julgar ninguém, nós estamos ali para levar as condolências para os familiares e as boas energias. Então, meus queridos, que nós possamos saber nos comportar, principalmente nós, espíritas, que deveríamos dar o exemplo e muitas vezes não damos. É uma obrigação moral nossa, com o conhecimento que a gente já tem dessa doutrina maravilhosa, nós temos que ter postura. E se temos um lugar onde não está ali sendo, aquele ambiente não está adequado, coloque-se, bote a sua moral ali. Ó, gente, vamos fazer uma prece aqui. Faz uma prece, reza ali um Pai Nosso, porque é uma oração universal, todo mundo respeita. No instantinho todo mundo vai ficar em silêncio, aproveita e embala ali uma Ave Maria também. Nessa hora a espiritualidade vai correndo lá e vai cortar os laços para poder liberar o espírito. É isso que vai fazer. Outra coisa importante também, para as pessoas aqui, é importante a gente estudar sobre a morte. Tem um livro que chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Ele relata de forma muito didática o que acontece nessa hora. E tem uma palestra também da minha autoria, chama Velório na Hora do Adeus. Depois entrem no site e assistam essa palestra. E vocês vão ver a quantidade de coisas que nós às vezes não sabemos ou que deixamos de fazer. Como vestir bem o corpo do defunto. A espiritualidade nos orienta e nos ensina que às vezes o espírito fica tão perturbado, quando ele vê que o corpo não está bem vestido, com roupas íntimas, por exemplo, ele fica perturbado. Ai, meu Deus do céu, eu estou aqui, como é que eu faço? Fica ali no estado de perturbação muito grande. Na hora de colocar as coisas dentro do caixão, aí às vezes enche de flor. A gente vai no velório, que é coisa bonita, né? Cheio de cravo defunto, não é assim? Só não coloca no rosto. Você só deixa o rostinho de fora e o resto enche o caixão de defunto. Você chega lá um pouquinho, nem você consegue ficar perto de tão cheiro forte que é aquela flor. Imagina o espírito. Ele está sentindo também, perturbado. Bota você deitado e enche você de cravo de defunto, você vai gostar. Então nós temos que conversar sobre a morte. Quer flor? Você quer que enche seu caixão de flor? Não. Minha esposa falou assim, umas florzinhas lá no meu pé. E olha lá. Bota umas florzinhas lá e tanto, acabou. Não colocar lembranças dentro do caixão. Aí a pessoa vai colocar pulseirinha, colocar foto, colocar isso, colocar aquilo outro. Aquele monte de coisa que a pessoa, enquanto viva, gostava. Depois que desencarna, fica lá perturbado, vigiando aquelas coisas. E fica ali, junto com o caixão. Não vou sair daqui não, porque senão o povo rouba. É assim que acontece, meus queridos. E a gente às vezes não pensa ali
para fazer essas coisas. Então, vai lá num velório, para evitar de passar mal e tudo mais. Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade, como é o caso da nossa irmã, do nosso irmão aqui. Então, faz uma prece antes e durante e depois. Se prepare para ir nesses lugares. E se essa pessoa que fez a pergunta tem essa sensibilidade de passar mal no velório, provavelmente tem também na hora de ir numa festinha, na hora de ir num hospital, na hora de ir numa casa de tratamento psiquiátrico, numa penitenciária, porque ali tem espíritos de todas as naturezas. Então, se prepare. E sugiro à pessoa que depois estude também sobre a questão da mediunidade, para entender um pouco mais sobre esse processo. E não esqueçam de estudar bastante. E assistam essa palestra, Velório na hora do adeus, que está no site aqui do centro. Tá certo? Vontade. Tenho 2 filhos. E o meu filho mais novo não tem um sono tranquilo. Ele chora muito durante a noite, diz para sair, olha para a janela do quarto parecendo ver algo. Agora, eu gostaria de saber o que fazer. Acho que pode ter ligação. Aqui não falou qual ligação, né? Mas vamos entender que a mãe, né, ou o pai, está pensando na questão da ligação espiritual. A primeira questão que nós temos que abordar quando se trata das crianças, nós não podemos levar tudo para o cunho espiritual. Né? Não só as crianças, mas os adultos, os idosos, todas as faixas etárias. Porque nós temos muito hábito de fugir, né, e de denominar aquilo que está ocorrendo conosco como sendo algo sobrenatural. Porque muitas das vezes é muito mais fácil colocar o problema nessa esfera. Então, primeiro a gente tem que passar por uma peneira. Nós temos que avaliar como está sendo a rotina desta criança. Se essa criança ela tem passado por algum trauma emocional, se ela está sofrendo bullying na escola, se ela está tendo um problema de relacionamento com algum dos familiares, se ela está sentindo a ausência do pai ou da mãe, porque hoje, né, as conformações familiares, tanto o pai ou a mãe têm passado muito tempo fora para trabalhar, para dar até uma condição de vida melhor para os filhos. Então, primeiro nós temos que passar por uma peneira e avaliar se isso não pode ser de base emocional, psicológica, porque as crianças são muito sensíveis e elas acabam, né, sendo muito sugestionadas por várias questões que ocorrem no dia a dia delas. Que para nós adultos, uma questão simples, né, para uma criança pode ser bastante complexa, porque ela ainda está em desenvolvimento, ela não aprendeu tudo. Então, vamos observar, às vezes até um programa de televisão, um desenho animado que a criança está assistindo, que, né, hoje em dia, se nós mesmos às vezes pararmos aí, como eu já fiz para ver um desenho um dia, eu mesmo fiquei com medo, porque aparece tanto monstro, tanta coisa lá, que eu falei, nossa, é para criança isso, né? Se nós adultos mesmo a gente acha uma coisa assim bem forte, às vezes as crianças estão assistindo isso, porque os pais, na rotina deles, ali do dia a dia, eles às vezes acabam deixando passar desapercebido essa vigilância que tem que ter quanto ao acesso daquilo que a criança está assistindo também. Que isso pode impressioná-la. E no cair da noite, ela pode ficar com medo, né, ela pode ficar vigiando pela janela, porque ela está com medo que aquilo que ela está impressionada possa vir, né, fazer algo contra ela, contra os pais, o que seja. Enfim, passamos por esta peneira, caímos no cunho espiritual. Sim, as crianças são espíritos recém-chegados a este plano terreno, recém-reencarnadas. Uma questão que nós temos que deixar claro, os pais não fazem o espírito. Os pais, eles fecundam o corpo físico que vai receber um espírito que já existe. E muitas das vezes esse espírito ele já vem ali de várias reencarnações, e é um espírito que pode sim trazer algumas impressões, alguns traumas. Podem ser espíritos que estão inquietos, que estão ansiosos pela chegada dele aqui. Podem ser espíritos que reencarnaram num seio familiar, como eu falei anteriormente, que no seu íntimo ele sabe que ali naquele seio familiar tem um desafeto do passado e que a missão dos dois é de estarem ali na ligação familiar para poderem resgatar as suas diferenças. Então, pode ocorrer isso sim com esse espírito.
E a espiritualidade sempre nos diz que as crianças até os 7 anos de idade, elas têm muito mais contato com o plano espiritual do que nós adultos. Né? Os amiguinhos imaginários, grande parte deles, na verdade, são amigos espirituais, que estão tendo contato com essas crianças. Né? As crianças elas têm essa sensibilidade muito aflorada. Depois isso, com o crescer, vai diminuindo e depois pode eclodir uma mediunidade, quer que seja, na vida adulta. Mas, o que fazer? As casas espíritas, elas têm as mocidades para os jovens, tem a evangelização infantil para as crianças. Né? Agora nós temos um programa aí até bacana da evangelização de bebês. Olha que bacana. Está começando desde os bebezinhos. Então, para ir já trabalhando o evangelho, trabalhando a harmonização, as vibrações dessa criança, desde bebezinha, trazer para tomar o passe, água fluidificada, ter todo esse conforto, esse aconchego que a casa espírita oferece. E principalmente a orientação para os pais, que devem também se instruir, devem se evangelizar, porque os pais que assumiram a responsabilidade de direcionar esses espíritos que eles receberam aqui enquanto filhos. E principalmente também fazer o culto no lar, uma vez por semana, 1 hora, a família se reunir, fazer o estudo de uma parte do Evangelho, porque assim já vai também trabalhando as energias da casa, de todos os entes, né, dessa família, e também de possíveis irmãos espirituais que possam estar ali buscando auxílio, ou desorientados, ou se sejam desafetos, que vão ser acolhidos e direcionados para o plano espiritual. Outra pergunta. Odiar pai e mãe, irmãos, na fala de Jesus, não seria o amor em ponto menor? Kardec estuda no capítulo Estranha Moral exatamente este tema, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos nos reportar à fala de Jesus, quando ele, seguindo a multidão atrás, ele pergunta, volta à multidão e pergunta: aquele que quiser ser meu discípulo, e não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, suas irmãs, sua família e a própria vida, não poderá ser meu discípulo. Então nós vamos buscar o significado da palavra odiar no dizer de Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer que esse odiar significa amar menos. Amar menos significa desapegar-se. O amor verdadeiro, ele liberta, não apega. Porque o amor, paixão, ele prende, ele tem ciúme, ele tem uma série de vícios. Então, o amar menos significa, na realidade, não dar valor integral aos laços materiais. Porque quando a gente desencarna, o que nós somos? Hoje, por exemplo, a minha mãe ainda está encarnada, com 95 anos. Eu já disse a ela que ela está na fila, talvez ela desencarne antes de mim, né? Não vou querer fular fila. Mas quando nós chegarmos no plano espiritual, o que eu serei dela? Eu serei filho ou pai, se fui em outra reencarnação, ou irmão ou marido. Então, os laços materiais é que nos fazem muitas vezes apegar. É meu filho, minha mãe, meu e meu. Então, Jesus nos ensina o desapego, o desapegar-se, mas não significa que vai amar, deixar de amar. Muito pelo contrário. Se fosse assim, a doutrina dele estaria maluca, né? Pois quantas vezes ele nos fala amar os inimigos, amar ao próximo como a si mesmo. Tanta ideia que ele nos traz sobre o amor, ele não vai dizer que seja ódio dos familiares. O que nos acontece muitas vezes é tomar ao pé da letra. Então, é o amar menos, é o desapegar-se.
Nós não precisamos de ficar nessas relações de tanto apego. Eu falo aqui então mais para os casais, por exemplo, né? Aqueles que já são casados, eu sou casado há 46 anos, então nós temos que trabalhar uma coisa chamada ciúme. O ciúme é uma praga, gente. O ciúme não presta. O ciúme mata. O ciúme faz com que a gente adoeça. Então, é melhor que nós façamos, na realidade, o desapego. Não significa que eu vou amar menos a minha esposa, muito pelo contrário. Quando nós nos reunimos em família, no Livro dos Espíritos, ele vai nos dizer que quis Deus que os homens vivessem em família para aprender-se a amar, para aprenderem a amar-se como irmãos. Então é esse tipo de amor que Jesus nos convida, e não aquele do meu esposo, minha esposa, meu filho, né? Senão nós vamos ficar com ciúme da filha, quando o genro vai entrar em casa, fala, ih, já vem aquela coisa, né? Ou quando vem a nora, a mãe fala assim, ih, vai roubar meu filho, não é isso? Então essas coisas todas são do egoísmo. E esse desapego serve para nós ir abandonando estas ideias do egoísmo. Então o caso de odiar pai, mãe, irmãos, até a própria vida, na realidade, é buscar mais a nossa espiritualização e ser mais fraternos com todas as pessoas. Aprender a amar como irmãos. Muito bem. Uma outra pergunta interessante aqui que fala assim: estou vindo ao centro tem pouco tempo, mas estou adorando e aprendendo muito. Que bom. Na minha casa tem tido muito barulho estranho, e portas que amanhecem abertas, objetos que se movem, como copos também que se movem sozinhos. Os espíritos podem fazer isso? Como fazem? O que eu devo fazer? Bom, meu amigo ou minha amiga, tirando aqui as questões de ordem material, como as dilatações, por exemplo, né, tem o frio, tem o calor, então coisas também que provocam estalos. Às vezes você está lá, de repente o guarda-roupa estala, lá é o espírito, né? Não, está fazendo calor, esfriou, estala mesmo. Então, nós temos uma mania muito grande de colocar tudo o que acontece é culpa dos espíritos. E a gente não pensa também nas questões de ordem física naturais. Se você tropeçou, o espírito que me empurrou. Né? Principalmente o espírita neófito que está começando a casa espírita, e aí ele acha que os espíritos vão fazer tudo. Aí você está lá mexendo na cozinha, corta o dedo, os obsessores, olha, ele fez eu cortar o dedo. Mas acontece que na hora que você estava lá cortando lá a cenoura, você estava assistindo a televisão, olhando no WhatsApp, vendo mais outra coisa, né? E corta o dedo lá, mas porque você não está prestando atenção. Mas quando você tira essas questões de ordem física e está observando que realmente existem ali movimentos e outras coisas na casa, podem ser sim de origem espiritual, porque os espíritos têm condições de fazer isso. Os espíritos aí que têm conhecimento, eles têm condições ali de utilizar uma substância que chama ectoplasma e manipular essa substância, fazendo como se fosse uma luva, uma mão, e ele mexe as coisas de lugar, ele empurra as coisas, e aí podem ser espíritos das mais diversas naturezas, muitas vezes zombeteiros, que tem aí espírito que não tem o que fazer na vida, fica aí vagando para lá e para cá, porque da mesma forma como tem umas pessoas que não tem que fazer nada aqui, não é? Ficam por aí, que não quer trabalhar, não quer saber de fazer nada, no plano espiritual é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Então tem aqueles malandros, falanges de espíritos malandros que ficam ali azucrinando a vida das pessoas, ou mesmo inimigos seus, das nossas reencarnações anteriores, que estão ali para azucrinar a nossa vida, perturbar a nossa vida, querendo nos prejudicar de alguma maneira, deixando a gente com medo, não deixando a gente dormir. Aí fica aquela barulhada a noite inteira, e você não dorme, no outro dia você nem dorme, então você levanta cansado para ir trabalhar, não consegue produzir e acaba sendo demitido. A intenção dele é exatamente o futuro lá, é te destruir. Então ele acha que não deixando você dormir, não deixando você descansar, ele vai conseguir o intento
dele nesse sentido. Então, esses espíritos que têm esses conhecimentos, eles podem sim utilizar esse ectoplasma, essa substância, e movimentar objetos para lá e para cá, abrir portas, ali arrastar cadeiras, por exemplo, ligar a televisão, ligar a rádio. Você está de repente, a televisão liga sozinho, o rádio liga sozinho, né? Aquela pessoa que não tem o conhecimento, o que ele faz? Morre de medo, né? Costuma ser uma casa assombrada, a casa é mal assombrada ali, não é? Às vezes acende e apaga a luz, explode, estoura a lâmpada ali. Muitas vezes, espíritos que têm conhecimento da pirotecnia, eles colocam fogo. Eu já tive vários atendimentos que nós fizemos, com a família que esteve aqui na casa, por exemplo, que a casa dela pegava fogo na parede, assim, ó, do nada. Pegava fogo na blusa, queimava a blusa, fazia um buraco na blusa assim. Tinha uma senhorinha que ela era diarista, tadinha. Muito difícil, trabalhava ali numa dificuldade danada para sobreviver. Ela ganhava o dinheirinho dela, quando ela colocava uma nota de R$20 em cima da cômoda, isso eu estava lá vendo, né? E a nota pegava fogo, mas ela pegava fogo só até na metade. Ela pegava fogo na metade e ali e parava. Conversando com a entidade depois, que foi fazendo todo um processo ali de auxílio espiritual para aquela família, em especial para aqueles espíritos, é óbvio. Ele queria destruir, porque ele tinha morrido na miséria, afinal ela não vai ter nenhum centavo. Então ele colocava fogo no dinheiro dela. Essa era a intenção do espírito ali, né? Então, existem sim coisas que se movem, some. De repente o negócio está aqui, mas eu coloquei a chave aqui, ó. E não some. E aí você procura, vai acontecer, vai achar ela em outro lugar, totalmente, dentro de um guarda-roupa, trancado, que ninguém mexe. Mas como assim? Aí você vai castigar o filhozinho menor. O menino não tem nada a ver com aquilo, muitas vezes. Então, tirando essas questões de ordem material, existem sim as influências espirituais de espíritos que têm conhecimento. Olha só, eu não estou falando em espíritos bons, não. Espíritos que têm conhecimento. Moral e conhecimento são coisas distintas. Ele tem conhecimento, mas de moral baixa. Sabe manipular essas substâncias e ali, com seus mais diversos motivos, estão ali dentro daquele lar. O que fazer? Oração, culto do evangelho no lar, a prece. Se as pessoas soubessem, meus queridos, o poder que é a oração, o poder que tem o culto do evangelho no lar, nós não precisávamos de ter nenhuma reunião aqui de tratamento espiritual, nós mesmos resolveríamos os nossos problemas dentro do nosso lar. Se você tivesse a fé necessária, fazendo religiosamente a família ali, mudando o seu comportamento, a sua postura, as suas atitudes, fazendo religiosamente o culto do evangelho no lar, e aí as energias daquele ambiente, aquele é um lar protegido. Essas entidades não conseguem ali fazer, eles ficam do lado de fora, não conseguem nem entrar dentro da sua casa. É uma corrente magnética de proteção, como se fosse uma cerca elétrica, porque o ladrão não entra. Você faz uma corrente magnética, tem a cerca elétrica, o ladrão não entra. E na sua casa, através do culto, você vai fazer uma corrente magnética de proteção. O espírito não consegue, fica ali. Aquela luz o incomoda. E aí ele vai sendo ali incentivado a receber auxílio pelos bons espíritos. É trazido à casa, e aqui a gente vai ajudando ele, e você acaba ajudando espíritos que você nem sabe quem que é. Muitas vezes ali nessa reencarnação, é claro. Entende? Então é assim que a gente tem que fazer. Tá certo? Vontade. Um médium que não trabalha a sua evolução pode ser cobrado por isso? Qual forma é cobrado? Se começar e quiser parar, poderá ter problemas com isso? Temos que refletir. A primeira questão que não tem ninguém para cobrar de nós, a não ser nós mesmos. O livro Céu e Inferno, ele deixa muito claro isso para nós, que céu e inferno é um estado de consciência. Então, é o que nós registramos aí com os espíritos desencarnados, sofredores, que sempre testemunham que o estado de sofrimento deles, ou seja, de inferno, se remete ao estado de consciência, dos arrependimentos, dos sentimentos inferiores, dos erros que cometeram. Então, a primeira questão que nós temos que refletir é cobrar, ninguém vai cobrar isso de nós. Somos nós mesmos que nos cobramos. Então, um médium que não trabalha.
A outra questão é o que é mediunidade. Todos nós somos médiuns, porque todos nós somos espíritos, só que estamos na condição de reencarnados. E o que é mediunidade? É essa sensitividade que nós temos de perceber a presença de outros espíritos, principalmente os desencarnados. E médiuns que nós dizemos aí mais aflorados, ostensivos, são aqueles que aí têm um intercâmbio maior com estes espíritos desencarnados. Por que existem médiuns mais ostensivos, mais aflorados? Não, a primeira questão é, mediunidade não é santidade, pelo contrário. Quanto maior a mediunidade, maior o compromisso. Com exceção dos espíritos missionários que aqui estão, estiveram e estarão. Que esses sim, eles vêm com a mediunidade magnífica, grandiosa, como o Chico, para alavancar o progresso dos outros espíritos que estão aqui como nós. Agora, o restante dos outros médios ostensivos, estes são por débitos, são por necessidade de trabalho. Nós usamos até dizer que mediunidade aflorada é uma ferramenta extra que é dada ao médium para ele vir aqui e fazer hora extra, porque a evolução dele está atrasada. Agora, o outro detalhe. Não é que a espiritualidade necessita de nós. Nós que necessitamos da espiritualidade. É através da mediunidade, quanto mais aflorada ela é, nós somos alertados a todo momento sobre as nossas imperfeições, os nossos desvios. E aí somos a todo momento lembrados dos nossos propósitos, para nós não fugirmos daquilo que propusemos ao vir para cá, da nossa evolução. Senão nós vamos pôr a perder de novo mais uma reencarnação, como várias outras fizemos. Desviando para as questões materialistas desse plano terreno, deixando de cultivar a nossa moral, a nossa parte intelectual e a nossa parte espiritual, que é o tripé da evolução. Então, mediunidade aflorada é para servir de intercâmbio com o plano espiritual, para, através das dores, dos sofrimentos dos outros, através do choque anímico com o campo material, ajudar aqueles espíritos a caírem no estado de consciência e perceber mais facilmente a espiritualidade de luz que está ao lado deles. Mas a espiritualidade de luz também possui outros recursos. Nós somos presenteados com a mediunidade para registrarmos e auxiliarmos, mesmo que seja 1% neste processo, mas para nós sermos educados, alertados e direcionados, e despertar em nós o desejo constante do estudo, do aprimoramento, da caridade e da evolução. Então, o médico que não trabalha a sua evolução pode ser cobrado por isso? Só se for por ele mesmo. Nós não retrocedemos na nossa evolução, nós podemos ficar estagnados. Aí, quando nós voltarmos para o plano espiritual, quando você for fazer seu balanço, você vai falar assim, nossa, não dei nenhum passo. Fiquei lá esse tempo todo e continuo do mesmo jeito. Aí somos nós mesmos que vamos entrar nesse processo de cobrança. Qual forma é cobrado? Cada um cobra de si de uma forma diferente, né? Alguns se revoltam, alguns se deprimem, alguns transferem a responsabilidade para os outros. Quantos espíritos temos aí que acham que eles estão atrasados por culpa do Sérgio, por culpa do Richardson, por culpa de tanta gente, porque, na verdade, no fundo, eles não querem assumir que a culpa unicamente é deles mesmos. Né? Agora, a forma que será cobrado, cada um vai elaborar de uma forma. Se começar e quiser parar, poderá ter problemas com isso? Começar a evolução, começar o trabalho mediúnico e quiser parar, vai ter problemas com isso? O problema que eu vejo é que você vai ficar estagnado. Você vai estar perdendo a oportunidade que você pediu, a ferramenta extra de trabalho para você fazer hora extra, porque você está atrasado, e vai perder essa oportunidade. E, vibracionalmente, você vai sofrer, sim, algumas interferências, porque tem irmãos que vão detectar em você essas possibilidades e você não as utiliza, não os auxilia. Sim, vibracionalmente você vai ficar meio arrastado, você vai ter alguns problemas,
mas ao final o grande prejudicado será você mesmo. Então é um processo que não tem o que começar, o que parar, ele já está na ativa. Agora, se você vai dar propulsão a isso, ou você vai ficar estagnado, isso é uma escolha sua. Espero que seja de aproveitar o máximo possível, como Emmanuel falava, né? Que nós não sabemos o quanto é difícil reencarnar, quanto é concorrido uma reencarnação. Se nós soubéssemos disso, nós queríamos aproveitar até o último segundo aqui, porque é muito difícil reencarnar. Para ter noção, na orla espiritual da Terra, a proporção é de 3 desencarnados para cada encarnado. Se nós somos 7 bilhões de encarnados, então na orla espiritual da Terra nós temos 21 bilhões de desencarnados querendo uma oportunidade. Então aproveite a sua. Bom, meus queridos, nosso tempo é muito curto, mas nesses instantes finais eu queria aproveitar para agradecer aqui ao Valdemar e ao Richard, mas agregar também aqui mais um pouquinho desse último minuto que nós temos aqui, dessa pergunta que foi colocada aqui. Olha, a mediunidade, quando bem compreendida, bem entendida, bem trabalhada, a mediunidade com Jesus é uma bênção, uma grandiosíssima oportunidade que nós temos de evoluir. É claro que num primeiro momento, e isso é corriqueiro nesta casa aqui, porque todos os dias chegam pessoas aqui, aportam pessoas a esta casa aqui, com a mediunidade aflorada, conversando conosco, porque está num processo de perturbação muito grande, pedindo a nós que tire esse negócio deles. Eu estou escutando espíritos, eu estou escutando vozes, eu estou vendo coisas, alguns com mediunidade mais aflorada ainda incorporando espíritos, num processo de perturbação muito grande, achando que estão ficando perturbados mentalmente, e aí são trazidos à casa espírita, e nós vamos conversar e explicar o que é a mediunidade. A primeira coisa que eles nos pedem é: tira esse negócio de mim. Pelo amor de Deus, esse trem é ruim demais, esse trem é ruim, esse trem perturba a gente, isso dói, porque dói. A entidade chega, ele se sente mal, ele se sente ânsia, ele se sente vômito, ele fica perturbado, ele não consegue dormir direito, ele não consegue trabalhar direito, ele não consegue a sua vida, ele quer a vida de volta. Eu quero voltar para minhas festinhas, para minhas baladas, agora eu vou nas festas, eu passo mal, eu bebo, eu passo mal, eu fumo, eu passo mal, né? E ele quer aquilo de volta. Então a gente vai explicando à pessoa o que ela tem que fazer. E às vezes uns acatam as nossas sugestões e começam a aprimorar, outros não. Esses que não acatam, passam determinado tempo, voltam de novo depois de 6 meses ali, piores do que estavam naquele momento. Eles, não, agora eu tenho que fazer um jeito mesmo que eu não estou aguentando mais. Perdeu 6 meses ou 1 ano ali de prazo e sofreu. E aqueles outros que conseguem então educar essa mediunidade, porque a mediunidade compreendida, você pode ter sua vida tranquilamente. Então, mediunidade educada, a educação mediúnica, o médium educado, ou seja, o médium com conhecimento, ele vai ter com a sua mediunidade tranquilamente, viver uma vida tranquila e harmônica com esse dom. Que mediunidade não é doença, mediunidade não é problema, na verdade, mediunidade é solução. Mas no primeiro momento não compreendida, vira transtorno mesmo. Mas depois é uma bênção, uma grande oportunidade de crescimento. Bom, meus queridos, eu quero agradecer mais uma vez ao Richardson por estar aqui sempre conosco, ao Valdemar, que saiu lá de Belo Horizonte para estar aqui conosco hoje, vai fazer uma grande palestra para nós daqui a pouquinho, e especialmente agradecer a todos vocês pelo carinho que tem com essa casa, aos nossos amigos internautas, que também sempre estão aí nos assistindo, e desejar um excelente retorno aos seus lares com muita paz, e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado a todos, meus amigos.